aí, meu. E agora, Cypher Café, com Mark Grec. Berta Aecta Veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes. Estamos aqui novamente para mais um Cypher Café. Aqui no comando da nave mãe, nosso caro Pazotto. Tudo bem com você? E aí, Mark? Beleza, Opa, você? Maravilha, tudo certo. Estamos novamente aqui com o Daniel Bertolucci. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Logo mais vamos falar um pouco mais aí das regulamentações, várias congressos no Brasil e nos Estados Unidos falando sobre o tema, né? Mas deixa eu só puxar aqui as considerações aos últimos e os próximos eventos. Agradecer o pessoal da Block Crypto, na qual nós estivemos presentes no dia 16 e 17 agora de junho, anteontem e ontem, né? Foi um evento muito bacana, as maiores empresas do setor estavam lá, muita palestra, muito conteúdo bom. A maior parte das pessoas influentes do setor estavam lá, então vai ter alguns conteúdos pelo Cypher Café. O Tag News, que já esteve aqui conosco, gravou com muita gente lá, vai ter bastante material, então acompanhem no programa dele, no YouTube. Ele produziu bastante material, bastante entrevistas lá, outros youtubers também. Até gravamos com alguns deles em conjunto algumas coisas que provavelmente vamos aparecer em outros programas. Depois eu coloco os links que eu já tiver. Só lembrando que 31 de agosto, agora mês que vem já, né? No último dia do mês, tem o Beat Sampa, do Felipe Escudeiro, do canal Bitnada. Então acompanhem aí, já vejam os ingressos. É um evento bem mais acessível, vai ser um evento bem grande, um formato bem mais dinâmico. Pro pessoal. Nos dias 28 e 29 de agosto tem o Blockmaster. Eu acho que vai ser a Block Week, né? Que eles estão considerando. Tem mais alguns eventos e que vão estar ocorrendo durante toda a semana. Então o pessoal procura aí as informações. Depois eu deixo os links dos eventos. O Blockmaster é um evento bem de business, né? Um evento bem forte de negócios. Tem grandes empresas participando sempre. Muitos empresários do setor. Então, para quem está ali antenado na parte de indústria, de comércio, de possibilidades de negócios, é um excelente evento. Então, mais para frente a gente aí avisa um pouco mais sobre a questão, mas quem quiser comprar ingresso já estão disponíveis dos dois eventos nas plataformas online, nos sites deles, direcionam, né, para os locais de compra dos ingressos. Então... fiquem atentos, provavelmente, no mínimo vamos estar lá, não sei exatamente com qual estrutura ainda, mas pelo menos vamos fazer presente para trazer o conteúdo do que ocorre, assim como do Block Crypto, que acabou de acontecer, teve Fernando Urch, teve o Fausto Botelho, pessoas aí tradicionalíssimas de mercado, trazendo palestras e conteúdos excelentes. Tinha a empresa do Fausto Botelho, que agora ele tem uma empresa... voltada a dar uma plataforma de trade para cripto. Então já é um material de um cara que tem não sei nem quantos anos de mercado eu posso falar que o Fausto tem. É mais do que eu tô vivo. Eles falaram algumas coisas lá deles, da parte de consultoria. Ele falou, tem 36 anos só disso, eu tenho 33 de idade, né? Não dá nem para competir com toda essa experiência, e agora lançando produtos diretamente para criptomoedas. Depois a gente vai ter até um videozinho falando desse material. E eles deram até um bonuzinho do tempo de teste, que depois eles vão fornecer o link pra gente colocar no vídeo. E quem quiser testar a plataforma vai ter, em vez de 7 dias, vai ter 15 dias para teste. Mas vamos lá, meu caro Daniel. Vamos para a pauta de hoje. Só uma pequena premissa. O pessoal acha que a parte de regulamentação e tudo mais atrapalharia, tem todo esse contexto e... algumas imposições seriam maléficas para o Bitcoin. E da última vez que você esteve aqui, estava rolando tudo isso e o preço subiu. E quando isso meio que foi posto em xeque de não acontecer, o preço caiu. Justamente o contrário do que as pessoas consideram. Vai regulamentar, vai atrapalhar. Não, estava beneficiando. E agora que teve alguns problemas, atrapalhou.
suas considerações, por favor. Bom, mas realmente é uma questão relacionar com os impactos do mercado com o preço do Bitcoin, mas é um termômetro, né? Primeiramente, uma boa tarde novamente. Aí, Pazô, tudo bem aí? Valeu. Agradeço aí o Mark e a Rádio Geek pela oportunidade de estar aqui. E até recentemente saiu um artigo meu no J, na j.info, e eu comentava um pouquinho sobre os desafios, eu e o professor Marcos Nóbrega lá da Federal de Pernambuco, nós comentávamos um pouco sobre a questão dos desafios regulatórios, né? Então, o primeiro passo nosso foi lá abordar a questão dessas últimas alta do Bitcoin, que chegou a bater em um momento mais ou menos 13.800, né? Isso, quase 14 E aí mil. caiu um pouquinho lá, depois subiu de novo para 13, aí depois caiu agora recentemente para 9 e pouco, e hoje aí tá no 10.600, 10.500, não sei. Isso foi assim, em poucas horas assim que subiu, né? Mas eu acho que é um bom termômetro a gente ver como que o mercado recebe as notícias. Primeiro a gente relacionou esse grande movimento de alta, um dos motivos seria a entrada do Facebook e todo esse consórcio da Libra, né, junto com outras empresas, que acabou aumentando o interesse das pessoas na compra de Bitcoin, né? Só que isso no meu entendimento, isso faz parte do molho. Essa Sim. subida, ela já estava acontecendo. O que acontece quando você vê uma grande notícia como essa e o mercado tão sensível como esse, ele acaba sentindo e ele acaba acelerando o movimento que já estava existindo. E aí, essa questão da regulação, foi que teve a notícia da Libra, teve todo esse impacto positivo do ponto de vista da valorização do Bitcoin. Só que o Congresso Nacional norte-americano recebeu essa notícia não muito boa, né? Marcaram essas duas audiências que aconteceram terça-feira e quarta-feira dessa semana, e o mercado estava muito apreensivo para essas duas audiências. Mas o principal que eu vejo foi assim, e nessa apreensão, voltando um pouquinho, a gente entrou num momento aí de correção, consolidação e correção do mercado diante de uma super alta que teve, um movimento de alta que teve do Bitcoin, e aí o mercado ficou um pouco bagunçado e um pouquinho aí meio sensível contra a baixa, principalmente. Sim. Em alguns momentos aí o mercado tentando se reerguer, depois caía, né? Qualquer mas isso é um baixa termômetro. pequena, as pessoas ficam preocupadas, Exatamente. normal. Mas eu vejo isso muito mais como um termômetro de como que o mercado está vendo, está apostando suas fichas ou até suas expectativas estão positivas com relação ao Bitcoin. E passada, né, na terça-feira, a gente teve um grande dump, né, uma grande queda do Bitcoin, de todo o mercado de cripto. Isso porque foi muito mal recebido em uma dessas audiências, na primeira em que só foi o Facebook. Mas o principal, se a gente notar essa audiência, o foco não foi necessariamente a cripto. Lógico que a gente antecedeu um pouquinho, teve até um tweet do Trump falando Sim. do Bitcoin, Ficou pesado, né? mas assim, é um tweet assim que tem impacto? Tem, mas você vê que tem muita impropriedade sobre o conhecimento do mercado, e quem realmente está investindo e conhece, isso vê que isso não afeta tanto, assim, de certa forma, e tanto é que o do Trump em si nem teve tanto impacto no preço. O que teve impacto mesmo foi o momento que o Facebook, o mercado ficou apreensivo, aí os ursos, né, aproveitam para jogar lá para baixo, o mercado aproveitar o momento como venda, e é um dos últimos momentos que realmente a venda vai ser tão forte, porque a tendência, pelo menos no meu entender, é de alta, e isso não sou só eu que estou falando, se você falar, tá, inclusive com o Fausto Botelho, Sim. ele vai concordar comigo, também o Urso também, acho que advoga no mesmo sentido, mas não publicamente, não sei como que ele fala exatamente da questão do preço, né? E aí você vai analisando a questão, né, dessa sensibilidade do mercado. Então teve a audiência de terça-feira, o pessoal foi em cima do Facebook, pouquíssimo se falou do Bitcoin, né? E a de ontem foi mais interessante ainda, porque a de ontem teve não só o Facebook presente, e muitos os congressmen e congresswomen dos Estados Unidos pareciam ter uma certa propriedade sobre o que estavam falando. Eu né? achei incrível o real conhecimento deles. Não eram apenas perguntas vagas e Exatamente. eles já tinham embasamento no ponto de vista, né? Se você olhar, por exemplo, a questão de um deputado lá, um congressman, falou assim, you can't kill Bitcoin, você não pode matar o Bitcoin, porque realmente não tem como. Um governo soberano como a China tenta, por diversas maneiras, banir o Bitcoin, mas isso não tem como, porque pela internet, você tem várias ferramentas que permitem com que você consiga negociar, você consiga utilizar. Né? Então, assim, do ponto de vista da regulação, eu vejo que há uma ansiedade muito grande, uma expectativa positiva de uma regulação que venha dar respaldo para a inovação, para que não impeça a negociação, para que não impeça o uso da tecnologia, para que não impeça o uso do Bitcoin.
E isso vai ajudar, inclusive, com um capital institucional tenha um aporte muito maior, como um movimento que já está acontecendo. Sim. Por exemplo, a partir de segunda-feira, a BACT, ela vai começar a testar a plataforma de contrato futuro em Bitcoin, né? E ainda não está negociando propriamente dito, mas já vai começar o teste. Há uma expectativa muito grande, pelo menos para outubro, da SEC, né? Responder com relação à aprovação ou não do ETF. Ela vai sempre postergando, Ela né? Já vai ali faz postergando. quase 2 anos que eu tô Mas acompanhando. ela né? faz isso justamente porque não tem uma regulação que Sim. permite com que ela tenha segurança em dizer assim, ó, isso pode funcionar, isso não pode funcionar. Né? Isso vai ok, tá dentro do nossa política econômica financeira do país e tudo mais. Agora, o que o Facebook fez? Ele acelerou a necessidade de que se tenha um debate mundial sobre regulação. E o mais importante que eu vejo até pela alta que a gente está vendo hoje, é que o mercado está percebendo que Libra é uma coisa, Bitcoin é outra coisa. Sim, totalmente. E acho que o principal é isso, a gente perceber assim, ok, a regulação ela vai ajudar, no meu entender, uma regulação evidentemente que não venha banir, né? Você vê que países como Suíça, Estônia, Malta, que estão ativamente buscando criar um terreno, né? um panorama, um contexto positivo, friendly para a tecnologia. Existem estados nos Estados Unidos que estão também nos seguindo no mesmo sentido. Por sorte lá é bem dividido. Lá Atrapalha um nível nacional, mas porém pelo menos alguns podem... O problema lá é que o Estado, mesmo tendo mais poder que o Estado brasileiro, o Estado em si, não o Estado União, né? O Estado federativo, o ente federativo, lá tem muito mais poder que aqui, né? Sim. Porque o Estado lá nasceu primeiro do que a União. Sim. Aqui os Estados nasceram depois da União, foi dividido depois. Então lá tem mais poder. Só que lá ainda você tem um impedimento que enquanto você não tiver uma lei federal ou uma política federal que seja, que defina de algum sentido, dê um norte com relação a cripto, então o ambiente ainda é um pouco inseguro. É por isso que tem grandes movimentos de dinheiro que poderiam ainda alavancar muito e vão alavancar no futuro, que é inevitável isso. Em um futuro próximo, provavelmente. Não sou eu que tô falando. Não estamos falando de futuro 20 anos, talvez seja ano que vem, Isso. 5 anos. Vai no Twitter e começa a pegar aqueles bitcoins maximalistas, né? Os maximalistas de Bitcoin, e você vê assim, qual que são as projeções. Essas projeções no meio do caminho, esse caminho ele vai acontecer, vai ter uma adoção maior institucional, vai ter maior regulação, e você vê, não tem como ir contra não tem como banir esse uso. Então, eu vou ver até se eu consigo depois pegar a projeção exata, fazer alguma postagem. Teve um material que o pessoal falou que se você comprasse R$100 em Bitcoin, mesmo agora, depois, não precisava ser quando não valia nada. 2017, mesmo com a baixa e tudo mais. Se você tivesse comprado R$100 todo mês, você teria lucrado mais do que qualquer outro investimento. Exatamente. Que né? Não na questão de investimento, mas na projeção da tendência sempre de alta dele. Como que é um mercado que, assim, até certo ponto, o gráfico diário dele, ele é muito sensível, a gente tem que ver ele de outras maneiras. Você vê o gráfico de 3 dias, você vê o gráfico de uma semana, você vê o gráfico mensal. Daí você vê que há um movimento muito forte de alta porque é um ativo que é escasso e que está ganhando valor. Lógico que no meio do caminho a gente tem esses freios, esses momentos de consolidação e momentos de correção que são até certo ponto saudáveis para o mercado, né? E isso é positivo, mas no long run a gente vê que a tendência, tem uma trend line, né? Uma linha de tendência do Bitcoin que pelo menos dura 7 anos, que é só de subida. E isso, para mim, é sempre um termômetro, né? Eu sou advogado, lógico que eu sou entusiasta também dos investimentos, também tenho aí satoshis. Alguns. Satoshis. E aí a gente vê isso como um termômetro, um sintoma de para onde que está indo esse mercado dos ativos encriptografados, né? Sim. Você até a gente conversado, como que o mercado deve receber essas tentativas de regulamentação, o mercado como um todo, né? Porque tantos extremos ali... Então, você tem 2 vias, né? Você tem a primeira via de como a gente estava falando, como o regulador deve receber, e no meu entender, ele tem que entender da tecnologia, porque não dá para você achar que Bitcoin é igual milhas e smiles,
Não dá para você achar isso no Brasil. Já houve um momento em que certas instituições colocaram os dois no mesmo pacote, na mesma caixa, e não é totalmente diferente, né? Então o regulador precisa entender para poder criar ferramentas para não impedir a inovação, para não impedir o mercado que tem muito, muito potencial e já aporta muito dinheiro, mesmo com tantas dificuldades que ele tem. Agora, você tem a outra via, que são a via do próprio mercado, sejam as empresas, sejam as instituições em geral, seja associações, instituições, empresas, enfim, e tem também os usuários, né? As pessoas Sim. que usam os criptoativos, não só o Bitcoin, que é muito mais hoje uma ferramenta de investimento, né? Porque ele é o lastro dessa criptoeconomia, mas também as pessoas que usam qualquer tipo de cripto negociável, vamos dizer assim, como uma forma de pagamento ou o que seja, uma transferência de dinheiro. Isso que o Bitcoin ainda consegue muito bem atender, né? A gente tem uma tendência de achar que a regulação vai ser ruim. Aqui que esse pessoal agora tá metendo bedelho no meu quinhão, que há muitos anos, há 10 anos, não tive Tava que ali não tranquilo, tive que pagar ninguém... imposto, não tive que fazer Aham. nada. Então, mas olha, é muito razoável a gente achar que algum momento isso vai acontecer, Sim, né? Então, e é saudável a gente perceber também, ok, eu tenho o meu ganho ali. Eu tenho X de ganho, porque eu economizo quando eu transporto o meu dinheiro, envio isso, eu pago em cripto e tudo mais, é muito mais fácil, não preciso gastar conta em banco, conta nisso, naquilo. Então tem várias economias e também tem o meu investimento também que eu faço, eu não preciso também fazer uma série de atendimentos burocráticos, pagar uma série de taxas, por exemplo, para investir no mercado tradicional, como você paga sim. uma série, paga muito mais Você taxa. tem que pagar a plataforma, Você a paga taxa de não sei o taxa quê. da corretora, taxa da bolsa, taxa de não sei o que lá, mas você paga um monte de taxa, então Pra começar, o seu né? spread diminui muito. Exato. E a gente tem, no cripto, a gente tem muito menos intermediários, né? A Sim. tendência é ter muito menos. Então, quem que é esse pessoal, os reguladores que estão metendo a mão no meu pote de mel? Né? Assim, mas vamos pensar assim, o pote de mel vai ser muito maior se a gente tiver fundamentos que deem segurança para que aquelas pessoas, aquelas instituições, principalmente dinheiro institucional, consiga aportar, não Sim. só no mercado em si de negociação, mas também nas próprias empresas. Então você vai ver assim, um investidor, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, ele vai ver a tal empresa, startup que trabalha com cripto, está desenvolvendo esse sistema, ele vai entender mais o sistema, mas qual que é a legislação que vocês fazem? E aí você vai ter mais segurança Sim. para você E investir, tem né? uma situação que até quando o João Carlos Habitante veio aqui, a gente tava falando da normativa e tudo Uhum. mais, que nem o caso que a gente citou do Pazotto, quando ele comprou a Ferrari dele, ele não Ah, teve nenhum problema jurídico, porque ele já vem formando ali aquele grande salário e tudo mais que contempla, né, ele ter comprado aquilo, porque se a pessoa ela achar, não vou pagar imposto, vou ficar livre de tudo isso, e aí ela tá com algum bem, alguma coisa não justificada, uhum. vai ficar muito estranho pro governo Ai, com né? certeza. E a gente muitas vezes acha N casos de que a pessoa fez algo irregular pelo quanto ela tava movimentando Uhum, e não por ter conseguido achar o ato em si, né? uhum. O feito ali. Então, tem toda essa questão da pessoa querer ficar anônima, mas você quer ter uma vida. Você vai ter que comprar uma E casa, você vai pagar exato. um aluguel, alguma coisa assim. E só uma Então, parênteses aqui, sabe por que o pessoal de cripto prefere comprar Lamborghini? não. Qual que Porque, é? porque a Ferrari é da Fiat. Ah, faz todo sentido. Agora sim. Entendeu? Agora eu entendi. É, então, assim, em algum momento você vai ter que colocar esse dinheiro, transformar esse dinheiro em fiat, né? Em Uhum. algum momento a gente vai ter que, Não, e porque mesmo que, não sei dá, lá, uma padaria comece a aceitar a cripto e você pague direto, mas você ficando tentando esconder tudo isso, e aí uma hora você precisa, no caso vai regularizar sua casa, você vai querer ter um documento oficial do seu imóvel é, e, pô, legal, você nunca ganhou nada na vida, sempre, né, você pôs tudo em cripto, o governo nunca soube de nada, e você quer justificar uma casa, alguma coisa? e Poxa, assim, por mais que às vezes o fruto da sua renda não tenha sido ilícita, você não tem uma forma de você comprovar? comprovar, isso vai trazer problema para você em algum Exato. momento. Então, assim,
as duas economias, elas ainda coexistem, né? Sim, Os tranquilamente. maximalistas acham que só vai existir o Bitcoin daqui para frente, no futuro, não sei tão longínquo quanto é, mas realmente há indícios que pode ser o Bitcoin, pode ser outra cripto, que vai fazer às vezes de um dinheiro mundial, Sim. né? De uma reserva de valor mundial. Hoje quem faz isso em cripto é o Bitcoin. Né? Mas em algum momento a gente ainda vive em um mundo que as moedas fiduciárias ou fiat money ainda é o sistema. Sim. Então a gente vai ter que coexistir com esse sistema e a gente tem que aprender que assim, esse sistema ele não vai, ele tá ali e a gente tá nesse mundo ainda. Então para a gente fazer esse link, né, do mundo cripto pro mundo aqui que é das interações da vida, a gente precisa entender que a regulação vai ser necessária. Sim. Então, Eu imagino que você vá ter um real digital. Espero que a gente tenha um real em cripto e você tenha as criptos vivendo comumente como um ecossistema saudável e você faz apenas as operações livremente, entendeu? sim. Um não impede o outro, né? Assim como o cheque, o cartão de crédito não impediram o dinheiro. E eles são... O pessoal até cita, né? Teve uma época que existia uma outra moeda no Brasil, que era o cheque. Você encontrava um cheque seu anos depois. Ele foi sendo usado como uma nota, né, de valor em N situações. Às vezes levava meses até alguém compensar aquele cheque, né? Então, ele estava sendo usado o mesmo uso da criptomoeda, né? E tudo bem que diminuiu muito o cheque por N problemas, mas assim como já houve outras maneiras, provavelmente você vai ter Bitcoin e outras criptomoedas paralelo ali, e talvez quando você for pagar algum imposto, alguma coisa, você necessite da moeda fiat do país, mas ela pode ser uma cripto tranquilamente. Então a gente tem que receber para fechar a questão trazida, a gente tem que receber a questão da regulação justamente com essa postura de que o mercado vai ser fomentado. Então não achar que assim, pô, esses caras estão fazendo o que comigo aqui? Vamos ver, vamos trabalhar para sensibilizar, vamos levar a informação do que é esse mercado para quem ainda não tem essa informação, sejam os políticos, quer que seja qualquer pessoa, vamos fazer o pessoal entender para que é bom para todo mundo que está nesse mercado, Sim, né? com certeza. Meu caro, suas considerações finais, aí já meio que até uma projeção do que você acha que resulta esses passos atuais aí. Então, especificamente para terminar com a questão do Brasil, a tendência nossa é que a gente vai ter, existe já uma normativa que vai partir de agosto, vai começar a valer, então o pessoal que já negocia tem que ficar esperto com a instrução normativa 1888, agora atualizada pela 1899 da Receita Federal, então a gente tem que estar atento a isso, tá informação até bem acessível aí na internet. Nós temos que estar atentos também, tem projetos de lei, e a tendência é que com esse projeto de lei a gente vai ter uma definição maior aqui no Brasil. Isso também, a tendência a acontecer no mundo inteiro, essa regulação não tem. Esse é para onde os ventos estão soprando. Então, se a gente ficar entrando em conflito com isso, é melhor a gente entender, é melhor a gente estudar, é melhor sensibilizar esses atores, e aos poucos a gente vai, às vezes, tomar um tombalinho, mas assim, o mercado ele vai se adequando, e eu acho que cada vez mais a gente consegue... Assim como o Bitcoin, quando você tem um consenso geral, ele funciona justamente por todos estarem indo da melhor maneira possível, é assim que ele funciona, né? Se todas as regulamentações e propostas, né, de criptos e tudo mais se organizarem, vai realmente tudo fluir no melhor sentido para todos. É justamente isso é por isso que a gente está trabalhando bastante aí e estamos atuando no setor justamente para que o mercado seja fomentado. Legal. E vamos todo mundo junto. Agradeço aí. Opa, muito obrigado pela participação, obrigado pelo Pazoto aí pela ajuda. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.